Fala pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 17 e nós vamos falar sobre as águas oceânicas, ou seja, nós vamos falar da água salgada que existe no nosso planeta, tá? E aí, é muito importante que ao fim dessa aula você consiga localizar os oceanos que existem no nosso planeta, caracterizar as águas oceânicas, ou seja, diferenciá-las das águas continentais e reconhecer a importância da água oceânica e os principais desafios para a sua conservação, tá bom? Então, vamos lá. É o seguinte, ó. A gente vai começar falando agora um pouquinho sobre as principais diferenças que existem, por exemplo, entre um oceano entre um mar, tá? Aí é o seguinte, você observa aqui, ó, você tem uma imagem aqui do Oceano Atlântico. E aqui você tem uma imagem de um mar que a gente chama de Mar Argentino. E aí o que acontece, gente? Você pode notar que uma das principais diferenças que existe entre um mar e um oceano é a dimensão, ou seja, é o tamanho. Como você pode perceber aqui, o Oceano Atlântico é gigante e o mar aqui, ó, no caso o Mar da Argentina, ele é um mar que está dentro do Oceano Atlântico, tá? E aí, gente, mas qual que é a principal diferença que existe entre um mar e um oceano? As principais diferenças estão no que diz respeito à profundidade, à extensão e à circulação das águas, tá? O mar, ele sempre vai ser mais raso que o oceano é muito mais profundo e o mar é menor em tamanho também, se comparado com o oceano. Tá? Agora a gente vai ver aqui a questão dos oceanos. Gente, nós temos aqui 5 oceanos no planeta. Nós temos o Oceano Atlântico, o Oceano Índico, o Oceano Pacífico, o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico, tá? O Oceano Pacífico, gente, ele é o maior do nosso planeta, tá? Ele sozinho corresponde a mais de 30% das águas oceânicas que existem, tá? Então, relembrando, você tem 5 oceanos: Pacífico, Atlântico, Índico, Antártico e Ártico. Nós, aqui no Brasil, nós somos banhados pelo Oceano Atlântico. O continente americano, que é o continente do Brasil, ele é banhado na costa leste aqui pelo Atlântico, por isso que o Brasil é banhado por esse oceano, e na costa oeste aqui pelo Pacífico. Agora, gente, os mares. O que é um mar? Gente, os mares, eles são faixas de água salgada, geralmente localizados próximos aos continentes, com uma profundidade bem menor que a dos oceanos. Para você ter uma noção, os mares eles atingem no máximo 3 km de profundidade. Os oceanos eles conseguem chegar a 11 km, tá? E os mares eles têm uma característica muito interessante. Eles podem ser mares abertos, mares fechados, tá? Ou mares que nós chamamos de mares interiores, tá? E vamos ver aqui, ó. Os abertos são aqueles que têm ligação direta com o oceano, ó. Vou mostrar aqui para você, ó. O mar da Argentina ele é um mar aberto, olha aqui, ó. Essa parte azul clara aqui é o mar e aqui começa o oceano, ó. Tem uma ligação direta, não existe nenhuma barreira aqui, ok? Isso é um mar aberto. Os mares interiores, eles não possuem, são aqueles que também, eles possuem uma ligação com o oceano, mas eles são cercados por terras continentais. O maior exemplo que existe é esse aqui, ó, que é o mar Mediterrâneo, ó. Ele está dentro no interior do continente, tá vendo? Ao sul do mar Mediterrâneo nós temos a África, aqui na parte leste nós temos a Ásia, tá? E aqui no sul nós temos, no norte nós temos a Europa. A única ligação que existe entre o mar Mediterrâneo e o oceano, que no caso é o Atlântico, é esse estreito de Gibraltar, tá? E também existe o mar fechado, que é aquele que não existe nenhuma saída para o oceano, tá? Aí eu vou te mostrar aqui que é um mar fechado. Vamos voltar aqui. Olha aqui o mar Cáspio. Não tem nenhuma saída para o oceano. É como se ele fosse um lago, mas ele é um mar porque ele é constituído por água salgada, ok? Esse é um mar fechado, que em vez de ser um mar aberto é um mar interior. Entendeu, gente? Qual que é a principal diferença entre mares e oceanos? É o tamanho, a profundidade, tá? Oceanos maiores e mais profundos, mares menores e menos profundos. Agora, gente, nós vamos falar aqui algumas características das águas oceânicas.
As águas oceânicas, elas possuem duas características principais se comparadas com as águas continentais, que são as águas dos rios, dos lagos e das lagoas: a salinidade e a variação de temperatura. Agora, por que o mar é salgado? Na verdade, gente, toda a água que existe tem uma concentração de sal. A água que nós chamamos de água doce, que é a água potável, a qual nós fazemos o uso para as nossas atividades diárias e também para o nosso próprio consumo, ela também contém sal. No entanto, é um sal com menor teor, ou seja, menor concentração, tá? O cloreto de sódio, gente, que é o sal utilizado nos alimentos, ele é o responsável pelo sabor salgado das águas do mar, como eu já falei para você aqui. Apesar de outros sais minerais também serem transportados pelos rios até os oceanos. Mas se os rios são responsáveis por transportar sais para o mar, por que somente as águas oceânicas são salgadas? Primeiro, gente, que no oceano vários rios estão descarregando, então é muita quantidade de cloreto de sódio que está sendo despejado ali pelos rios. Além disso, quando as ondas batem nas rochas, elas tiram o cloreto de sódio daquela rocha ali e levam para o oceano também. Só que, como eu já falei para vocês, toda a água contém sais minerais. Porém, nos oceanos a concentração de sal é maior devido ao seu processo de formação iniciado há milhões de anos. Então, além dessa quantidade de rios descarregando cloreto de sódio ali, tem essa formação. Por quê? O que aconteceu há milhões de anos atrás? À medida que as chuvas se formavam e precipitavam, os sais minerais presentes na superfície da Terra foram sendo diluídos e transportados para os oceanos. Além disso, as erupções vulcânicas continentais e oceânicas também lançavam vários elementos químicos nas águas, inclusive o sal, contribuindo assim para que a alta concentração deste na água oceânica fosse cada vez maior, tá? Então, gente, a primeira diferença entre a água oceânica e a água continental dos rios, dos lagos, das lagoas é a questão da salinidade. A taxa de cloreto de sódio, ou seja, de sal, é muito alta nos oceanos. A temperatura também ela é muito diferente. Como que a gente pode fazer essa diferença de temperatura dos oceanos para as águas continentais? Primeira coisa que você tem que pensar, gente, a temperatura do oceano ela varia conforme a profundidade. Ou seja, quanto mais próximo tiver da superfície a água, mais quente ela é. E quanto mais perto do assoalho oceânico, ou seja, mais perto do fundo, mais fria. Quando nós estudamos o relevo marinho, nós vimos que existem as fossas abissais, que é onde a radiação solar não consegue chegar e nós temos aqueles peixes estranhos, aqueles outros animais lá embaixo e é tudo escuro. Lá é a região mais fria que existe, tá? Então, além dessa questão da profundidade, ou seja, mais fundo, mais frio, mais raso, mais quente, a temperatura das águas oceânicas ela também varia de acordo com a latitude. Como nós já vimos, a latitude influencia no clima. Ou seja, quanto mais próximo da linha do Equador, as águas são mais quentes. E quanto mais próximas dos polos, mais frias. Ou seja, o Oceano Atlântico lá nos Estados Unidos, que está numa região temperada, possui águas mais frias do que aqui pra gente, que nós estamos numa região tropical. Tá? Então a temperatura varia com a profundidade e com a latitude. Agora, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento das águas oceânicas. Nós temos, como que essas águas se movimentam? Nós temos as ondas, tá? Que é um movimento horizontal das águas oceânicas, que são causadas pela força do vento que sopra na superfície de mares e oceanos, ou ainda pelas atividades sísmicas das placas tectônicas. Ou seja, as ondas elas existem porque os ventos estão empurrando a água para frente, ou então quando tem uma movimentação de placas também, isso origina a formação das ondas. Nós temos, aqui a gente tem um exemplo de onda, ó. A onda, todo mundo que foi na praia já pegou jacaré, não já? Quando a onda vem você faz assim, parece que você está surfando. Então, aquilo é a onda que está fazendo isso com você. Agora nós temos também a questão da maré. Maré, gente, é quando você está lá na praia, por exemplo, 2 horas da tarde, e a água está longe de você. Está uns 30 metros. Quando você, sem perceber, a maré subiu, quando vê a água já está chegando aqui no seu pé na barraca de praia. Tá? Então isso é maré, não confunda com onda. A onda tem aquela força e quebra, a maré não, tá? As marés elas são um movimento vertical das águas. Por quê? Porque a onda faz assim. A maré, na hora que ela tá chegando para você, não é que ela foi de frente, a maré tá o quê? Subindo, tá? Então onda, movimento horizontal. Maré é um movimento vertical.
Agora, o que causa a maré? As marés, elas são causadas principalmente pela força de atração, ou seja, da gravidade, existente entre o Sol e a Terra e entre a Lua e a Terra. Elas acontecem todos os dias, havendo normalmente 4 marés, 2 altas e 2 baixas ao longo de um dia. Corresponde ao vai e vem do nível das águas em relação ao litoral, ou seja, ao avanço e ao recuo das águas dos litorais. Maré alta, maré baixa, onda, tá? Cuidado para você não confundir. E também nós temos as correntes marítimas. As correntes marítimas, pessoal, são como se fossem rios dentro do oceano, tá? E aí existem correntes marítimas frias, que são essas aqui que estão em azul, tá? E as correntes marítimas quentes. Onde passam as correntes marítimas quentes, a taxa de evaporação é maior, isso faz com que chova mais e, obviamente, a temperatura é mais elevada. Onde nós temos as correntes marítimas frias passando, a taxa de evaporação é menor e o clima também é mais frio. Ok? Agora, gente, qual que é a importância econômica das águas oceânicas? Nós temos vários meios de caracterizar a importância do oceano para a gente. Mas vamos lá. Lembrando que os oceanos eles correspondem a mais de 90% de toda a água existente no planeta. A primeira importância é a importância econômica. Nas águas oceânicas a gente consegue retirar vários minerais que são importantes para a economia, principalmente o petróleo, tá? Além disso, a gente pode fazer com que, através das marés, a gente gere energia elétrica, tá? Isso é feito através do resfriamento das turbinas de centrais térmicas, como as usinas nucleares, tá? Além disso, as algas e os animais marinhos, eles são importantes para a produção de papel e para também produzir produtos farmacêuticos, tá? Isso é muito importante. Além, obviamente, da questão dos peixes, né? Que a gente vai ver rapidamente aqui mais para frente. Além disso, gente, uma das características mais importantes das águas oceânicas é a presença de plâncton, tá? Eles são formados por organismos microscópicos que flutuam com pouca capacidade de locomoção nos oceanos, nos mares, nos lagos e na superfície de águas salobras ou doce. E aí, estudos recentes indicam a sua importância na captação de gás carbônico da atmosfera e na produção de oxigênio. Segundo as pesquisas, o plâncton é a maior fonte de oxigênio na atmosfera, tá? No entanto, essa diversidade é extremamente sensível às mudanças ambientais, como a poluição e as variações de temperatura nos mares e oceanos. Então, além das questões econômicas, nós observamos aqui que a água dos oceanos ela é importante para que a gente possa ter mais oxigênio, para a gente poder respirar, né? Agora aqui, gente, fazer abrir um parênteses aqui e diferenciar para você a situação da pesca artesanal e da pesca industrial. Só pra você ter, a pesca artesanal é aquela que uma pessoa com um equipamento simples, um barquinho simples, vai lá e pesca e vende, tá? Ou às vezes até só se alimenta disso, tá? É o que nós estamos observando aqui, que esse senhor aqui, ele faz uma pesca artesanal. A quantidade de peixe retirado do oceano é muito baixa. Agora aqui, ó, nós temos a pesca industrial. A pesca industrial ela é feita com grandes navios, tá? E a principal característica que diferencia a pesca industrial da pesca artesanal, além da tecnologia empregada, é a quantidade do pescado, que é muito maior, tá? Vamos falar um pouquinho agora dos manguezais. Todo mundo já ouviu falar de mangue, não já? O que acontece? Os manguezais, gente, eles são ecossistemas que são encontrados nas zonas de maré e formam-se regiões de mistura de água doce e água salgada, tá? Aqui, ó, isso aqui é um manguezal, é como se fosse um rio, é uma área barrenta ali, tá? Com fauna e flora bastante características, o ecossistema do manguezal ele apresenta grande variedade de espécies. Tem uma fauna diversificada em mariscos e caramujos, camarões, caranguejos, siris, peixes e aves residentes e migratórias. Esses organismos eles utilizam a área do manguezal em busca de alimento, reprodução, crescimento, proteção contra os predadores. Então é uma área muito importante, tá? Porque quando você vai destruindo os manguezais, você interfere diretamente no ecossistema, tá?
Agora, atualmente, gente, a relação do homem com os manguezais ela é desarmônica, ou seja, está tendo um probleminha aí. O manguezal é destino do lançamento de resíduos sólidos provenientes de esgotos industriais e domésticos e também de desmatamentos e aterros. E essas agressões elas ameaçam a sobrevivência dos manguezais. Sem medidas efetivas para a conservação, preservação e conscientização da importância desse ecossistema para a natureza, os manguezais eles poderão se extinguir, colocando em risco todo o equilíbrio da zona costeira. Se o manguezal desaparece, o que acontece também? Acontece que várias espécies vão desaparecer. Isso vai gerar um desequilíbrio grande. Lembra lá na sua aula de ciências que você estudou a cadeia alimentar? Vai ocorrer um desequilíbrio. E isso é terrível. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os litorais, né? As mercadorias. Uma cidade que é litorânea, o que pode acontecer nela? Primeiro, a gente tem que entender que o Brasil ele é privilegiado, porque nós temos um dos maiores litorais do planeta. E isso significa infinitas possibilidades de saídas para o mar, tá? Isso vai interferir no comércio internacional, no comércio nacional, e vai interferir também no que diz respeito a ganhar dinheiro com o turismo, tá? Aqui nós temos a praia de Baía do Sancho, que está entre as 10 mais bonitas do mundo, segundo uma classificação internacional que houve, tá? Então nós temos um litoral que facilita muito o transporte marítimo, tá? Nós temos vários portos para escoamento internacional, como você está vendo aqui o Porto do Rio de Janeiro, e também esse grande litoral faz com que a gente tenha um atrativo turístico. E, ou seja, é uma atividade, o turismo no Brasil é muito grande, a atividade econômica relacionada ao litoral aqui, ela é algo muito forte no nosso país. Agora, para finalizar aqui, gente, e a gente tem que falar muito disso, no que diz respeito à poluição das águas oceânicas, tá? A quantidade de poluição lançada nos mares e oceanos nas últimas décadas, ela tem atingido níveis muito altos, impossibilitando uma regeneração natural das águas. Ou seja, nós estamos jogando mais lixo na água numa velocidade muito superior à capacidade do oceano de se regenerar. Nelas são lançadas diariamente toneladas de lixo produzidos nas zonas urbanas e rurais das áreas continentais, ou seja, esgoto, lixo industrial, tá? Quando uma grande quantidade de poluição ela é lançada nas águas oceânicas, as regiões próximas ao litoral ficam impróprias para o banho e até mesmo para a pesca, e as águas são contaminadas por diversas bactérias que podem transmitir doenças aos seres humanos, à flora e à fauna marinha, tá? Além disso, produtos altamente tóxicos são descartados sem nenhum tratamento. Então, o ser humano ele não vem cuidando muito bem dos oceanos, não, tá? Isso é perigoso porque nós dependemos muito dos oceanos, como nós vimos para várias atividades. Então, além da questão da nossa saúde, do contato direto que nós vamos ter com essas águas, um litoral poluído, ele é prejuízo econômico, as pessoas não vão visitá-lo, tá? Então, nós temos que, como cuidar das águas continentais, ou seja, das águas doces, nós temos que cuidar também da água salgada, porque ela também é um bem para a gente, ok? Eu espero que você possa ter aprendido muito com esse conteúdo. Qualquer dúvida, estou aqui para te ajudar. Grande abraço para você, até a próxima aula.